Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra os mártires, os protomártires do Brasil. Santo André de Soreval, Ambrósio Francisco Ferro, que eram presbíteros, e Mateus Moreira e companheiros mártires. Na história ali daquela região lá do Rio Grande do Norte, um deles, os índios, seduzidos pelos protestantes, infelizmente, arrancou o coração de um desses servos de Deus. Eles mataram e arrancaram o coração. Imagine você retirando o coração de uma pessoa porque não quiseram acolher o evangelho anunciado pela Igreja Católica. Estão entendendo como é que é a coisa? Porque é na Igreja Católica que está a plenitude do conhecimento, da revelação. A plenitude da revelação está na Igreja Católica. Nas outras religiões tem alguma coisa. No protestantismo não tem tudo. Por exemplo, eles não reconhecem a presença de Jesus na Eucaristia. Eles não aceitam o sacramento da penitência. Eles não têm o sacramento do matrimônio como nós temos o sacramento do matrimônio. E aí, naquela revolta que teve, acabaram nessa triste situação, que esses homens de Deus, esse sacerdote, agora se encontra na eternidade, porque morreram proclamando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, do versículo 13 até o 16, nós estamos vendo aqui essas cidades, Corazim, Betsaida, Sidônia, não acolheram a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que Jesus fez muitos milagres. E através daqueles milagres era para que eles pudessem se converter, mas não se converteram. E aí nós temos também Cafarnaum, que Jesus disse: Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não. Aí Jesus disse: não, tu serás atirada no inferno. Porque quantos milagres acontecidos em Cafarnaum, meus irmãos? Vamos relembrar a sogra de Pedro, que foi curada. Aquele demônio que estava ali na sinagoga de Cafarnaum. Aquele homem paralítico que foi levado por 4 homens. Ele estava lá naquela maca e colocaram ele por cima do telhado ali da casa de Pedro.
E sem contar as multidões e multidões de pessoas que eram curadas. E o evangelho que foi anunciado ali. Tudo isso que eu estou falando, abra lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, que você vai ver. Capítulo 2 não, o capítulo 1. Já no capítulo 2 é que tem a passagem daquele homem, do paralítico, tem o cego, os cegos que foram curados e assim por diante. E aconteceu tantas coisas ali naquela cidade, meus irmãos, e eles não abriram o coração. E Jesus está dizendo: serás elevado até o céu? Não, tu serás atirado no inferno. Porque o evangelho foi anunciado e não abriram o coração. E aí Jesus fala: quem me escuta, quem vos escuta, aqui está falando para os apóstolos, viu? Quem vos escuta, a mim escuta. Porque uma vez que os apóstolos são enviados, e são enviados por Jesus Cristo, então, deve-se escutar os apóstolos, e escutando os apóstolos, está se escutando Jesus Cristo. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, uma vez que rejeita os apóstolos, rejeita Jesus, e rejeitando Jesus, rejeita o Pai. Está vendo a hierarquia? Está vendo como uma coisa acontece? E aí, meus irmãos, uma grande preocupação. Quantos bons sacerdotes e bons bispos pregando o Evangelho, pregando a boa nova de salvação, levando as pessoas ao conhecimento, mas as pessoas não querem ouvir. Mas, infelizmente, também eu tenho que admitir, existem sacerdotes e bispos também, infelizmente, e eu não estou aqui para falar mal de ninguém, porque cada um vai prestar conta dos seus atos, e que estão ensinando errado. Não estão ensinando a sã doutrina. Então nós vemos aqueles que ensinam errado, e tem aqueles que gostam desse ensinamento, e tem aqueles que ensinam o correto, e as pessoas rejeitam, porque querem viver uma vida errada. Então, quem rejeita o ensinamento, a doutrina da igreja, voltemos aos mártires de hoje, rejeitaram a sã doutrina. Mataram aqueles homens que estavam ensinando a coisa errada, a coisa certa, me desculpe, que estavam ensinando o certo, mas estavam impregnados, aqueles índios impregnados da doutrina errada e influenciados por aqueles protestantes, foram lá e acabaram matando. Quem vos escuta, a mim escuta, não quiseram escutar. E aí a gente vê o bispo que falou no momento de oração algo, e o pessoal agora caindo em cima do bispo. E o bispo ensinando errado. Oh, me desculpa. E o bispo estava ensinando o certo. Me desculpa aí ter falado assim. E rejeitando o ensinamento que o bispo deu. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Então, quem não escuta a verdade que um sacerdote fala, um bispo fala, quem não escuta Jesus, porque ele está falando em nome de Jesus, o ensinamento que Jesus trouxe. Então, quem rejeita, despreza, rejeita também a Jesus Cristo. E uma vez que rejeita Jesus, está rejeitando também o Pai que enviou nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos caminhar, meus irmãos, vamos caminhar. Vamos no caminho certo. Que os nossos ouvidos estejam
voltados para o certo, para a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Não vamos cair nos erros, meus irmãos. Não vamos entrar nos erros. Porque Jesus está sendo muito duro no evangelho aqui. Ah, Cafarnaum, você vai para o inferno. E aí ele diz também, Betsaida, os milagres foram feitos, era para vocês fazerem penitência, eles não fizeram penitência, serão julgados por causa disso. Que Deus nos livre deste julgamento e que nós ganhemos o céu, como esses nossos mártires, Santo André de Soberal, Ambrósio Francisco, Ferro, Mateus Moreira e os companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem vos escuta, a mim escuta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.